perguntando, olá, como é que estão? E os pequenos, aula de história, tivemos hoje uma aula presencial, e da qual nós também faremos a mesma aula para vocês que estão em casa, tá bom, pessoal? Ok? Então, na aula de hoje, alguns alunos estavam com dificuldade aí, por conta da gente passar uma semana sem ter aula de história, então eles pediram para a gente retornar lá para a página 34, né? Onde tinha, e vocês também devem pegar o nosso livro na página 34. Deixa eu colocar a página aqui. Página 34, nós tivemos aí algumas questões que a gente tem que ver, porque a gente tem que entender o assunto na sequência, né? Se a gente perder um pouco do foco aqui do assunto, aí quando chegar lá mais na frente a gente não sabe onde ficou, como é que tá. Então na página 34 tem algumas questões que a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar elas para vocês aqui, tá bom? De relance, assim, bem rápido, para a gente pegar e comentar sobre elas. O que vocês puderem fazer em casa, vocês façam, porque os meninos já estão trazendo também já feitas, viu? Muita coisa pronta. Alguns não fazem, mas tem uns que fazem bem no ponto mesmo. Então, a primeira questão, por exemplo, nós comentamos aqui, né? Que a gente estava vendo aí as capitanias hereditárias, né? E que é um sistema adotado pelo rei de Portugal, né? Que foi, na verdade, para dividir o Brasil em 15 pedacinhos e dar um pedacinho para um donatário, né? E somente 2 dessas capitanias tiveram sucesso. De 15 capitanias no Brasil, a primeira forma de governo que nós tivemos, fora os índios, somente 2 capitanias deram resultado. Entendam capitania como se fosse assim, um estado. Tem Pernambuco, tem Maranhão, naquele tempo não tinha São Paulo, mas tinha São Vicente, viu? Então, somente 2 que deram certo, que foi São Vicente e a outra é Pernambuco, tá bom, gente? Vocês vão colocando aí, à medida que for encontrando, vão colocando. As dificuldades que levaram ao fracasso das demais capitanias, né? Foram muitas as dificuldades. Por exemplo, nós temos aí que nessa questão, o que nós poderíamos colocar? A distância entre Portugal e Brasil, né? A distância entre Portugal e Brasil é uma das dificuldades, tá bom? Uma outra dificuldade, o ataque dos índios, que tinha muitas tribos que não aceitavam os portugueses derrubando florestas para colocar plantações, né? Tá bom? E também a falta de ajuda do governo, tá bom? A falta de ajuda do governo, quer dizer, o Brasil não tinha um governo, mas tinha o governo de Portugal, e o governo de Portugal não ajudava de forma alguma, tá bom? Por que o Brasil mesmo não se ajudava? Lembrando, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal, tá bom, meninos? Tá bom, os pequenos? O Brasil simplesmente era explorado por Portugal na condição de ser uma colônia. O Brasil não podia fazer nada, né? Então, lá está pedindo 3 somente, né? Então deixamos só essas 3 aqui, tá bom? A terceira questão está pedindo o quê? Vamos dizer o que ela pede aqui, ó. Quais são os documentos que os donatários recebiam do rei, né? O rei de Portugal dava um documento para eles, né? Que é o rei de Portugal, enfim. Qual documento o rei entregava? O rei entregava um documento aí, que era a carta de doação, né? Na verdade, 2 documentos, né? O rei entregava a carta de doação e o foral, né? Como se fosse assim, o foral é como se fosse assim, como é que eu vou explicar para vocês? Decretando que essa carta de doação tinha validade, que qualquer pessoa poderia falsificar, mas o foral garantia que ela tinha validade. É mais ou menos assim, tá bom, pessoal? Então o rei dava isso a um donatário, né? O donatário ficava contente, enfim. Mas esses donatários, infelizmente, eles deixaram muitas dessas capitanias cair, né? Não cuidaram bem, dizer assim. Só queriam saber do dinheiro, enfim, dos investimentos. Não teve investimento, então eles deixaram as capitanias falirem. Então, pessoal, vamos para a próxima questão, que é a quarta. Olha só. A quarta diz: em relação aos donatários, escreva alguns direitos que eles possuíam, né? Aos donatários, que eram os que recebiam as capitanias hereditárias, eles poderiam cobrar impostos como direito, né?
cobrar impostos, tá bom? Eles também tinham o direito de exercer a justiça. Eles tinham o direito de escravizar indígenas. Aqui alguns direitos deles, tá bom? E deveres, quais os deveres que eles tinham, né? Também eles tinham os deveres. Quais eram? Por exemplo, eles poderiam... o dever deles seria defender a capitania. O dever deles seria pagar imposto a Portugal. O dever deles seria também fazer progredir. Meus pequenos, progredir significa, digamos assim, dar resultado positivo, tá bom? Progredir quer dizer resultado positivo, tá bom? Então, muitos deles não fizeram nada disso aqui, por isso que a maioria dessas capitanias, elas sofreram muito, né? Foram à falência. Lembrando a vocês que essa parte que fala que a gente está falando agora é a parte que fala de capitanias hereditárias. Né? Isso quer dizer que essas capitanias eram pedaços de terra. Nossa, quanta terra tem o Brasil, né? O rei de Portugal pegava um pedaço de terra e dava para os donatários. Fazia uma doação para os donatários, tá bom? O nome dessas terras eram capitanias hereditárias porque seus donatários poderiam passar para seus filhos. Tá bom? E assim por diante. Aos donatários cabia o direito de, digamos, cobrar impostos, exercer a justiça, escravizar indígenas. E a esses mesmos donatários caberiam também o dever de defender a capitania, pagar imposto a Portugal, fazer progredir, colonizar, enfim. A coisa que dificilmente não acontece, né? A quinta questão você vai marcar somente V ou F. Então vamos marcar somente V ou F na quinta questão da página 34. Tem 6 quadrinhos aí, né? Vamos ver o que é que diz o primeiro quadrinho. O primeiro diz assim: a quantidade de recursos para gerir as capitanias era enorme. Não é, ó. Falta de ajuda do governo. Se tinha falta de ajuda do governo, quer dizer que os recursos não eram enormes. Então, F de falso. A próxima frase: todos os donatários dispunham desses recursos. Se não tinha recurso é porque ninguém dispunha de recurso. É F também, né? Os indígenas realizavam muitos ataques às capitanias. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham, né? De acordo com essa aulinha de hoje, que eu já expliquei isso aqui agora. Vou deixar essa para vocês. Uma próxima que eu deixo para vocês: os franceses e holandeses se tornaram amigos dos índios? Essa resposta, essa pergunta, essa questão, veja bem. Como os franceses e holandeses não tinham direito de virem para o Brasil, né? Eles faziam as coisas escondidas. Franceses e holandeses faziam aliança com os índios, né? Davam presentes aos índios. O índio recebia aquele presente e o índio ia procurar mercadorias, madeira, pedras preciosas, tudo que fosse necessário para doar aos franceses e holandeses. Tá bom? Então, sim, é verdade, os índios faziam aliança com franceses e holandeses em troca de mercadorias, madeira preciosa, como o pau-brasil, enfim, né? O Brasil era riquíssimo nesse tipo de coisa, né? E acabava que até certo ponto os franceses faziam isso escondido mesmo dos portugueses e holandeses também. Tá bom? Então nós temos aqui um V e um V, né? E temos a próxima.
A distância não impediu a comunicação entre Portugal e Brasil. Se você imaginar que Portugal fica lá na Europa e o Brasil fica na América, é longe para danar, não é, gente? Então não tinha como eles se comunicarem. Só quando passava um navio de um lado para o outro. Do contrário, não tinha como. Então aqui, falso. Havia muitas pessoas para trabalhar nas lavouras. Não tinha muito não. Sabe por quê? Porque às vezes eles tinham que escravizar até os índios para procurar pessoas para trabalhar. E o índio servia como escravo. E o índio não aceitava a escravidão e acabava até queimando essas plantações desse pessoal aí de Portugal. Tá? Na página 35 nós temos, ó, quem foi o donatário da capitania de Pernambuco? A capitania que deu certo. Somente 2 capitanias deram certo, né? Foi Pernambuco e São Vicente. Então, meus pequenos, olha aí. Nós temos aqui. Quem mandava em Pernambuco naquele tempo? Que tempo, professor? 1532, mais ou menos assim, ó. Tá bom? Faz tempo. Eita, o tio não era nem nascido ainda nesse tempo. Nossa. Em Pernambuco mandava o Duarte Coelho. Duarte Coelho. Estou agora na página 35, meus pequenos. Duarte Coelho. Né? E quem mandava lá em São Vicente? Em São Vicente, estou puxando a setinha. Segue a setinha, tá bom? Em São Vicente mandava Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza. Isso, vamos lá. Próxima. Quais produtos fizeram com que a capitania de São Vicente prosperassem? Os produtos eram a criação de gado e cana-de-açúcar. E quais produtos fizeram com que a capitania de Pernambuco prosperasse? Somente a cana-de-açúcar. Então, gente, é um assunto interessante que nós estamos aqui aproveitando para revisar, tá bom? Porque depois desse assunto já começa o outro, que é o governo geral. E ainda na aula de hoje nós fizemos a 7ª, que a gente só completou. Essa é uma questão simples de completar. Qual é a expedição, por exemplo, que vinha conhecer o Brasil, que vinha conhecer as terras do Brasil? Qual era a expedição, os navios ali, que tinham a finalidade de conhecer a terra do Brasil? Aqui o Brasil, está aqui a expedição, né? O nome dessa expedição era Expedição Exploradora. Tá bom? Ela vinha somente explorar as terras do Brasil, saber o que é que tinha aqui, né? Tipo de plantação, se encontravam ouro, prata, viu? Essas coisas aí. Aí as outras, né? Essa mesma expedição, ela começou a colocar nome nas coisas, né? Nos acidentes geográficos. Os acidentes geográficos recebiam nomes, por exemplo, aqui por exemplo tinha uma ilhazinha, eles colocavam o nome da ilha. Vamos colocar de Cabo Frio, vamos colocar de Cabo Frio. Por quê? Porque aqui faz um friozinho bom e tal, nessa ilhazinha, né? Então, eles vão colocando nome nas coisas que ele encontrava. Além de explorar, essas expedições, elas iam colocando nome nas coisas que elas encontravam no lugar. Seja uma montanhazinha, seja um pedaço de ilha, enfim. Tá bom? Alguém viajou rumo ao sul e fundou uma feitoria e um forte em Cabo Frio. Alguém viajou rumo ao sul. Foi um rapazinho chamado Américo Vespúcio. Américo Vespúcio viajou, né, rumo ao sul e fundou uma feitoria em Cabo Frio, né? Então, gente, uma feitoria é como se fosse assim, um armazém, como se fosse uma pousada só para eles descansarem, né? E depois eles seguirem viagem. O Américo Vespúcio, por exemplo, ele fundou uma feitoriazinha aqui
Vespuccio. Vespuccio. É italiano, viu, gente? É Vespuccio, Américo Vespuccio. Ele fundou uma feitoriazinha aqui no Brasil, em Cabo Frio, né? Já as expedições guarda-costas, que eram outro tipo de expedição, os guarda-costas, elas tinham a intenção de combater inimigos, né? Elas tinham a intenção e o objetivo de proteger a costa ou o litoral do Brasil, tá bom? Elas protegiam o litoral. O litoral é exatamente essa parte da praia, enfim, onde poderiam chegar piratas e eles atiravam um monte de coisa nos piratinhos, enfim, né? Então, aqui ficou claro essa parte aqui, né? O governo de Portugal, o rei de Portugal, percebendo que não dava muito certo esse negócio de capitania hereditária, só dava dor de cabeça, ele pegou e inventou uma nova forma de governar o Brasil e chamou essa forma de governo de governo geral, né? Governo geral. Isso começou em 1549 começaram os governos gerais no Brasil. Quer dizer, não ia mais ter aquelas capitanias hereditárias mais não, que não funcionava não. Agora ia ser uma pessoa só para governar o nosso Brasil. E essa pessoa sozinha, ela ia dividir o poder com mais três. O ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Então, três pessoas agora iam comandar